Supremo Tribunal Federal faz última sessão antes do recesso forense. Na manhã de hoje, a ministra Carmen Lúcia encerrou o primeiro semestre do ano judiciário de 2017. Ela assegurou que o clamor por justiça não vai ser ignorado pelo Supremo. O clamor por justiça que hoje se ouve em todos os cantos do país não será ignorado em qualquer decisão desta Casa. As vozes dos que nos antecederam e que velaram pela aplicação do direito, com o vigor de sua toga e o brilho de seu talento, não deixem de ecoar em nossos corações. Não seremos ausentes aos que de nós esperam a atuação rigorosa para manter sua esperança de justiça. O ano de 2017 começou com uma notícia triste para o Supremo e para o Brasil: a morte do ministro Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo no dia 19 de janeiro. Na abertura do ano judiciário, o ministro foi homenageado pelo rigoroso padrão ético que sempre pautou a irrepreensível atuação do ministro Teori Zavascki como magistrado, constitui um dos mais preciosos legados de sua marcante passagem por este Supremo Tribunal Federal. No dia 22 de março, tomou posse o novo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Prometo bem fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O primeiro semestre foi marcado por decisões importantes tomadas pelo colegiado do Supremo. Em abril, por 7-3, os ministros declararam inconstitucional o direito de greve dos servidores públicos de órgãos de segurança e decidiram proibir qualquer forma de paralisação das carreiras policiais. Ficou decidido ainda que o poder público terá a obrigação de participar de mediações criadas por entidades que representam esses servidores para negociar interesses da categoria. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Alexandre de Moraes, entendendo que a proibição está prevista no artigo 144 da Constituição. É vedado aos servidores públicos dos órgãos de segurança pública previstos no artigo 144 o exercício do direito de greve sob qualquer forma ou modalidade. Em maio, o plenário declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que previa um tratamento diferenciado ao companheiro para fins de sucessão. Com isso, na partilha da herança, aqueles que possuem união estável devem ter os mesmos direitos das pessoas casadas. Na sucessão, portanto, se aplicasse as mesmas normas que valem para pessoas que eram casadas, ele teria direito à metade. Porém, se aplicar o dispositivo do artigo 1790 do Código Civil, que rege a sucessão em uniões estáveis, ele só tem direito a 1/3 e somente daquilo que tenha sido adquirido onerosamente. Portanto, o Código Civil instituiu um regime sucessório para as uniões estáveis totalmente desequiparado e mais desfavorável para o companheiro ou a companheira. Em junho, a tribuna do STF recebeu a primeira advogada transexual. Ela defendeu o direito dos transexuais a mudarem de gênero no registro civil, mesmo que não tenham realizado a cirurgia de mudança de sexo. Os ministros ainda não começaram a votar no julgamento. Senhoras ministras e senhores ministros, hoje pode ser um dia histórico para a cidadania de travestis, transexuais e transgêneros. E o que pretende o Grupo Dignidade, entidade que represento nesta tribuna, é a aplicação dos princípios constitucionais já diversas vezes invocados nesse plenário desde o ano de 1988. Negar a uma pessoa o direito ao nome e a expressão de sua identidade é negar o direito de existir. Requer-se a vossas excelências, portanto, que não nos neguem esse direito. Também em junho, um pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes suspendeu o julgamento em que se discute uma restrição ao chamado foro privilegiado. Até agora, 3 ministros acompanharam o relator da ação, ministro Luiz Roberto Barroso, para que o foro só se aplique aos crimes ocorridos durante e em razão do mandato. Se não fizesse diferença,
se não assegurasse ou impunidade, ou pelo menos menos celeridade, não haveria essa disputa por ficar em cargos que têm foro no Supremo. E basta abrir os jornais para saber que manter a jurisdição do Supremo é uma bênção, porque supõe-se, a meu ver, com acerto, que a jurisdição de primeiro grau vai ser mais ágil e mais eficiente, quando de resto já existem mais de 140 condenações, quase todas mantidas pelas instâncias superiores. Por prerrogativa de função, aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo relacionados às funções desempenhadas, até porque o cargo não é incorporado à situação e a Constituição faz referência a membros ou agentes ou aos cargos. Portanto, no exercício daqueles cargos é que se cometem as práticas que eventualmente podem ser objeto de processamento e julgamento por este Supremo e pelos órgãos judiciais competentes.